Complicado. Cara, eu tô aqui parada já há alguns minutos, pensando só no que eu vou falar, na maneira como eu vou falar, porque realmente, às vezes as coisas elas são muito como repetitivas. E se tem uma coisa que eu não gosto na minha vida é de ser repetitiva. Eu gosto de sempre trazer coisas novas, eu gosto de sempre trazer opiniões novas, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar sobre a atuação do São Paulo hoje? O que eu vou falar sobre a atuação do São Paulo contra o Grêmio? Que foi talvez menos patética do que foi hoje. Hoje foi realmente mais patética do que foi contra o Grêmio. Porque uma coisa é você saber que você vai enfrentar um time que tá muito bem na tabela, que chegou agora na Série A, mas tá fazendo uma campanha bacana, é um time que tá se erguendo, tá fazendo frente no Campeonato Brasileiro, já ganhou de diversos times que geralmente são os times que se mantêm ali na elite. Então a gente sabe que o Mirassol realmente tá fazendo um bom campeonato. A gente já sabia, a gente já imaginava que com todos os desfalques, com todas as situações extra-campo e campo que o São Paulo vem vivendo, seria completamente complicado vencer o Mirassol fora de casa. Lembrando que o São Paulo perdeu para o Mirassol na ida, perdeu na volta, são 6 pontos dados ao Mirassol. Não que não tenha mérito ao time deles, tem sim, eu acho que é um time muito bem treinado, é um time bem organizado, é um time que não tem grandes nomes, mas mesmo sem ter grandes nomes consegue jogar certinho, consegue trazer dificuldade para o adversário. É um time que vai se manter ali na parte de cima da tabela, porque de fato tudo é questão de merecimento e tudo é questão do que você entrega dentro de campo. E o que o São Paulo tem entregado é nada. Assim, o São Paulo é um marasmo, o São Paulo, os jogadores não têm força de vontade, os jogadores não têm raça. Me parece, assim, eu acho que às vezes me passa a impressão de que eles não queriam mais estar ali. Me passa a impressão de que eles não queriam mais estar jogando, que eles já queriam estar de férias. Sabe quando assim, nós fomos eliminados da Libertadores, agora acabou o ano, agora eu não preciso fazer mais nada, vou só cumprir tabela no campeonato, vou no Campeonato Brasileiro, tentar fazer um jogo bom aqui, um jogo bom ali, e acabou, e fim de ano, e férias, e Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Parece que não se esforça para ganhar os jogos, parece que não se esforça para competir. Eu acho que assim, você perder jogando futebol é uma coisa. Agora, você perder sem competir, sem ter a capacidade de competir, pra mim é o que me mata por dentro. Pra mim é o que acaba comigo. Porque se você não tem, você sabe que você representa milhões de torcedores quando você veste a camisa. E aí você vai lá enfrentar um time e você não tem força de vontade. Os caras se arrastando em campo. Os caras sem vontade nenhuma, fazendo 2 pênaltis ridículos, porque o Lucas, pelo amor de Deus, quando a fase não tá boa, não tá boa. O cara meteu a mão na bola na área e o primeiro pênalti completamente infantil do Alan Franco. Com 3 zagueiros você não tem poderio ofensivo, você não tem poderio defensivo, porque eu sei que as pessoas ligam muito o 3-5-2 a um estilo de jogo mais defensivo, mas é só um estilo que te resguarda, te previne na defesa e você solta os seus alas. Só que os alas do São Paulo, eles e nada, dá na mesma, porque não tem profundidade, não tem ofensividade. O meio-campo é um marasmo porque hoje todo mundo foi mal. Todos os jogadores. Eu não tenho um ponto positivo. Eu não tenho nada para falar de positivo do jogo de hoje. Por parte do São Paulo. Eu não tenho nada. O São Paulo entrou como derrotado e foi derrotado. Essa é a questão. O São Paulo já entrou com postura de derrotado e, consequentemente, foi derrotado por um time que jogou 30 vezes melhor e mereceu a vitória. E agora, daqui para o final do campeonato, não vai ter jogo fácil. A gente ainda tem um clássico contra o Corinthians fora de casa, a gente tem Flamengo, a gente tem Vitória, a gente tem Red Bull Bragantino. E quantos pontos a gente vai fazer? Eu acho que assim, a troca de técnico foi muito boa para o São Paulo para ter esse respiro, para a gente conseguir respirar e conseguir se afastar da zona do rebaixamento. Porque eu acredito que o São Paulo não vai ser rebaixado, porque realmente tem time muito pior e tem time pedindo para ser rebaixado. Só por isso. Mas o São Paulo vai cair cada vez mais na tabela, porque o São Paulo não pontua.
A impressão que eu tenho é que a gente não vai sair dos 38 pontos. A gente não vai conseguir sair. Antes a gente ganhava e não saía da 7ª colocação. A gente ficava sempre ali estacionado. Só que agora a gente só perde pontos. Desde que o São Paulo foi... Parece que teve uma virada de chave e teve uma virada de chave negativa no quesito de futebol. Eu acho que tudo isso tem a ver, claro, com a eliminação, obviamente, que pesa muito, só que isso também tem a ver com as lesões, porque o São Paulo tá esfacelado, o São Paulo tá um buraco ambulante, a gente não vê perspectiva, a gente não vê nada disso, a gente não vê nada de importante, a gente não vê melhora, a gente não vê nada. E como que eu vou ter cara de vir aqui e culpar o Crespo? Se nem elenco para ele trabalhar, a diretoria dá um elenco decente para ele. A diretoria vende todos os moleques da base a preço de banana e contrata jogador velho que não aguenta jogar 45 minutos. Hoje ele teve que colocar o Mike. E o Mike fez mais uma partida discreta. Então, assim, eu não consigo culpar o Crespo. E, honestamente, eu acho que no começo do ano a gente vai ter que procurar um técnico novo. Porque se continuar essa zona, ele não vai ficar. Ele não vai ficar, porque na primeira passagem ele ainda tomava muita porrada em nome da diretoria. Já nessa segunda, ele tá poucas ideias. Ah, isso é com a diretoria, vocês têm que ver com a diretoria. Ah, eu tô aqui só pra treinar o time, é a diretoria que escolhe os jogadores. Então, assim, ele tá poucas ideias. A última coletiva dele, assim, me soa muito como assim, cara, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu não tenho mais o que fazer. E aí, assim, tira o Luciano do time, as pessoas reclamam. O Luciano tá no time, as pessoas reclamam. Aí coloca o Ferreira vai mal. Aí o Ferreira fica no banco, o time fica uma merda. Então, assim, é muito complicado, gente. É muito complicado a gente fazer qualquer análise quando 12, 13 jogadores estão no DM. A gente consegue montar um time somente com os jogadores que estão no DM. Vocês têm noção disso? Que a gente consegue fazer uma montagem de time para disputar jogos com os jogadores que estão no DM. Isso é assustador. É completamente assustador. Porque a gente não vê luz no fim do túnel. Parece que eu tô querendo assim, sabe? Parece que o campeonato tá se arrastando e que a qualquer momento, eu queria que a qualquer momento ele acabasse. Sabe? Tipo, nossa, acaba logo. Porque sou repetitivo eu sentar aqui e ficar falando da falta de vontade, ficar falando das lesões, de como o São Paulo não compete, de como o São Paulo não faz frente. E é torcer realmente para os times de baixo não pontuarem, porque o São Paulo não vai sair dos 38 pontos. Não vai sair, porque o São Paulo não consegue pontuar. O São Paulo não consegue competir. Eu já imaginava que ia ser um jogo difícil, eu confesso para vocês que pode parecer até, sei lá, vocês falarem assim, nossa, que torcedor é essa? Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que o São Paulo fosse vencer o Mirassol. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que o São Paulo iria competir com o Mirassol. Eu já esperava mais um jogo ruim. E foi exatamente isso que o São Paulo me entregou. Um jogo ruim, um jogo apático, um jogo abaixo, um jogo sem vontade, um jogo recheado de erros individuais e de erros coletivos também, de erro de marcação, de erro de passe, de erro de tomada de decisão, de tudo. O São Paulo não assustou o Mirassol. Não assustou e merecidamente perdeu. Então não tem muito o que falar, gente. Desculpa, mas realmente não tem muito o que falar. É torcer para que o São Paulo consiga se reestruturar para pelo menos ficar ali em 8º, 7º lugar, porque nem Libertadores não vai pegar e nem merece. Financeiramente é ruim para o São Paulo não pegar Libertadores? É, mas o que a gente vai fazer? A gente ainda tem mais um ano pela frente de mandato do Casares e não vai melhorar. Agora vai acabar o ano, ele vai pegar, vai vender, vai negociar alguns atletas e vai trazer tudo de jogador acima de 30 anos de idade que não consegue mais performar. É isso que vai acontecer. E ninguém vai fazer nada com relação ao DM, ninguém vai fazer nada com relação às dívidas milionárias do São Paulo, ninguém vai fazer nada, porque o São Paulo tá abandonado. Gente, eu tenho 27 anos. Eu comecei a acompanhar o São Paulo lá pelos meus 12, 13 anos, 11, 12, 13 anos, que eu comecei assiduamente a acompanhar o São Paulo. E assim, eu acho que em todo esse tempo, nem em 2013 eu não vi o São Paulo tão abandonado igual o São Paulo tá hoje. O São Paulo está abandonado em gestão, o São Paulo está abandonado, defasado em departamento, Cotia está indo de mal a pior e a torcida, consequentemente, está abandonando também. Porque eu não vou julgar o cara que escolhe não sair de casa para assistir esses caras jogar. Eu não vou julgar, gente, desculpa.
Não vou. Sabe por quê? O preço dos ingressos é um absurdo, uma arquibancada custando 100, 120 reais para um país onde a maioria das pessoas ganha um salário mínimo. Uma arquibancada tá 120 reais, como que eu vou julgar o cara que não vai? Pra passar raiva com esse time? Eu não consigo, gente. Então, assim, desde que eu comecei a acompanhar futebol, desde que eu comecei a acompanhar o São Paulo, eu acho que eu nunca vi o São Paulo tão abandonado igual tá agora. E eu não tenho perspectiva. Eu não tenho perspectiva de futuro. Eu não acho que 2026 vai ser muito diferente, porque tá tudo uma merda. A organizada não se posiciona, a organizada não cobra diretoria. Aí o torcedor vai protestar, é calado na maioria das vezes, pela organizada, que não protesta contra o Júlio Casares. E é isso. E a gente tá nessa. E vai permanecer nessa. E aí no próximo jogo, eu vou estar aqui falando a mesma coisa. Eu vou estar aqui passando o mesmo beabá pra vocês que eu passei no jogo passado. A mesma coisa. São Paulo mereceu perder, São Paulo fez por onde perder e perdeu.